Olá, meus queridos! Vamos para mais uma aula de língua portuguesa para o terceiro ano do ensino médio. Nosso tema hoje, a nossa queridinha, o uso da vírgula. Quando eu devo usar a vírgula? Antes de nós irmos à matéria, observem a charge aí ao lado. Como a vírgula é preciosa em alguns momentos. Vejam, não tenha clemência. Aí o condenado diz, não, tenha clemência. Então, a gente vê aí que o uso da vírgula pode ou não salvar a vida do condenado. Então, vamos à nossa matéria. Usamos a vírgula para separar elementos. Então, ela vai separar os elementos dentro da mesma oração, elementos que têm a mesma função sintática e que, regra geral, não sejam ligados pelas conjunções e nem ou. Então, eles não podem estar ligados por essas conjunções. Exemplo, objetivos, conteúdos, métodos e recursos didáticos compõem um plano. Tem um truquezinho aí para vocês. Se você estiver listando várias coisas, vai precisar de usar vírgula. Então, na lista, use vírgula. 2. Depois do vocativo, é usada para separar a invocação de alguém. Exemplo, Ana, atendo a campainha. Olha mais o truquezinho aí. Está chamando alguém? Use a vírgula depois. Entre o aposto. Frequentemente, o aposto aparece entre vírgulas. João, professor do ensino médio, está de licença. Colocou alguma coisa para explicar? Introduziu uma explicação ou algo para dar clareza ao que já foi dito antes? Use sempre a vírgula. 4. Depois do advérbio sim e não. É usada após esses advérbios quando eles iniciam uma oração que atue como resposta. Olha o exemplo. Sim, estamos satisfeitos com os resultados. Então, aí o truquezinho mais uma vez. Depois de sim ou não, iniciais em respostas, coloque sempre vírgula. Quinto pontinho aí. Na intercalação de textos. É utilizada para inserir expressões intercaladas dentro de uma oração, bem como orações intercaladas dentro de outras orações. Vejam aí os exemplos. Vi, porém, as opções que eu tinha. Ele não vai, de forma alguma, obedecer. A atriz disse ao público, atuou com brilhantismo. Olha aí o truquezinho aí. Coloque entre vírgulas aquilo que estiver quebrando uma frase que por si só já faz sentido, já tem o sentido. Então, fiquem sempre atentos a isso. 6º ponto. Nas orações subordinadas adverbiais, deve estar sempre presente na separação de orações, dessas orações, especialmente quando elas iniciarem a oração. Embora estivesse mau tempo, foram à praia. Então, aí a oração está iniciando. Então, vamos colocar a vírgula logo após. O truque. Quando a oração com a função de advérbio estiver antes da oração principal, use vírgula. Se aparecer depois, não use vírgula. 7º ponto. Nas orações subordinadas adjetivas explicativas. Ela deve ser usada em informações acessórias que ampliam e esclarecem uma formação, mas que podem ser retiradas da frase sem causar nenhum dano. Gregório de Matos, que é a principal expressão do barroco brasileiro, era conhecido como boca do inferno. Vocês podem observar que essa expressão que está entre vírgulas pode ser retirada sem nenhum prejuízo à frase. Nem sempre que usamos que significa que usamos vírgula, mas quando a informação introduzida é acessória,
como é o caso do exemplo acima. Aí sim, vamos colocar a vírgula. Existem casos em que a informação depois do que é essencial para entendermos a mensagem. Então, existem alguns casos que tem que ter essa informação entre vírgulas. Beleza? Ok, vamos continuar aí com o nosso 8º ponto. Na omissão de verbos é usada para assinalar a omissão de palavras, sendo maioritariamente utilizadas na omissão do verbo. Então, vamos de carro, eles de ônibus. Então, aí omitiu o verbo aí. Item 9, acompanhando local e data. Empega-se a vírgula para separar o topônimo da data. Brasil, vírgula, 24 de julho de 2015. Então, é fácil. Local e data sempre vai usar a vírgula. E agora, quando não usar a vírgula? Fiquem atentos a essa charge aí também, que é bem interessante, né? Bem engraçada, que se em alguns momentos nós deixarmos de usar a vírgula indevidamente, nós podemos virar um canibal aí, ó. Olhem bem aí o canibal. Vou ali comer gente. E por causa de uma vírgula, você vira um canibal. Vou ali comer, gente. Gente, vou ali comer. Então, gente aí é o vocativo. Fiquem atentos. Então, a vírgula não pode ser usada nas seguintes situações: para separar o sujeito do predicado, para separar o verbo do complemento. Vejam aí alguns exemplos, eu vou ler só um para a gente acelerar um pouquinho a nossa aula. O professor finalizará o plano de aula durante essa semana. Então, está errada essa aplicação da vírgula. O professor é o sujeito, não se separa o sujeito do predicado. Como que vai ficar da forma certa? O professor finalizará o plano de aula durante essa semana. Então, sem a vírgula. Também não é usada na seguinte situação: na oração subordinada adjetiva restritiva. Exemplo: os relatórios que ele preparou estão sobre a mesa. Então, que ele preparou, essa é a informação essencial para sabermos que relatórios são. Então, não coloque vírgula. E as dúvidas frequentes? Vamos vê-las? Então, nas dúvidas frequentes, nós temos antes do e. Geralmente, a vírgula não é empregada antes da conjunção e, bem como das conjunções ne e ou, exceto em algumas situações, quando há repetição da conjunção com objetivo enfático, quando os sujeitos das orações são diferentes e quando a conjunção transmite um valor de diferença e não de adição. Exemplo: fiz e mais fiz por todos eles. Então, aí nós temos um exemplo do uso da vírgula antes da conjunção e. Antes do que? No caso de se tratar de uma oração subordinada adjetiva explicativa, a vírgula deve ser usada, tal como vimos no exemplo dado acima. Exemplo: Gregório de Matos, que é a expressão do barroco no Brasil, era conhecido como boca do inferno. Boca de inferno, perdão. Porém, no que respeita à oração subordinada adjetiva restritiva, a vírgula não é usada, tal como também vimos no exemplo anterior. Os relatórios que ele preparou estão na mesa. Então, aí é uma oração restritiva, ok? Continuando aí. Quando usar ponto e vírgula, já que nós estamos falando de vírgula, nos cabe também falar do ponto e vírgula. É utilizado nas seguintes situações: nas orações coordenadas ou subordinadas, quando essas orações são extensas ou já têm vírgulas. A gente usa o ponto e vírgula para ajudar um pouco aí. Exemplo: é difícil chegar a um consenso quando ele, que passa a vida a ver televisão, adora cinema. Ela, que passa a vida a ler, é apaixonada por teatro. Nós vimos aí, para evitar o excesso de vírgula, foi colocado ponto e vírgula.
nas listas, né, para separar uma relação de elementos. Lembrando aí, olha o exemplo aí que fica bem claro. Ponto, ponto de interrogação, ponto de exclamação, vírgula. A vírgula, a palavra vírgula foi o nosso último item, então ele recebeu um ponto final. Então, sempre quando temos o último item, recebe um ponto final. Olha aí mais uma charge bem interessante, né? Do poder da vírgula. A vírgula pode ser uma pausa ou não. Não, espere, não espere. Ela pode sumir com o seu dinheiro, 23,4, 2,38. Pode criar heróis. Isso só ele salva. Isso só ele resolve. Isso só ele resolve. Ela pode ser a solução. Vamos perder. Nada foi resolvido. Vamos perder nada. Foi resolvido. A vírgula muda uma opinião. Não queremos saber. Não, queremos saber. A vírgula pode condenar ou salvar. Não tenha clemência. Não, tenha clemência. Então, a gente vê aí que a vírgula é realmente poderosa. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. Se for homem, certamente colocou a vírgula depois da mulher. Se for mulher, colocou a vírgula depois de mulher. Se for homem, colocou a vírgula depois do tem. Viu? A vírgula tem um grande poder de transformar as nossas escritas e a nossa fala. Então, espero vocês na nossa próxima aula de língua portuguesa. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e até a próxima aula.